Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar com tratamento de exceções em Java. Bom, o tratamento de exceções ele vai servir para nós podermos considerar algumas situações dentro do nosso código que vão interromper o fluxo normal de execução do nosso programa, certo? Isso inclui, por exemplo, a leitura de maneira errada de um dado, por exemplo, quando você pede para o usuário entrar com um valor numérico e ele entra com uma letra. E até casos mais específicos, quando, por exemplo, você tenta fazer uma conexão com um banco de dados e a conexão falha ou ocorre algum erro de autenticação. Então, o tratamento de exceção vai permitir com que você trate a nível de código todo esse tipo de evento que possa ocorrer. O que nós temos aqui é um projeto simples de gerenciamento de uma conta bancária. Então, a gente tem aqui a nossa modelagem da conta bancária. Na verdade, são 5 atributos: nome do titular, número da conta, número da agência, o saldo e o limite. Nós temos aqui um construtor onde nós passamos o titular, o número da conta e o número da agência e inicializamos o saldo e o limite com 0, que é o construtor que nós vamos usar. Nós temos também a nossa classe de transações, onde nós vamos fazer todas as transações necessárias para gerenciar essa conta. Então, é aqui que nós vamos fazer saque, depósito, transferência. Temos também dois métodos para buscar dentro de uma lista de contas a conta que tem o maior saldo e a conta que tem o menor saldo. E aqui já vale uma ressalva. Dentro dos métodos transferência e saque, para se fazer essas transações, nós precisamos checar se o saldo disponível que nós temos, subtraído do valor que vai ser sacado, não ultrapassa o nosso limite. Se não ultrapassar, então nós debitamos esse valor no saldo e retornamos verdadeiro. Isso quer dizer que a transação deu certo. Caso contrário, nós retornamos falso. O método de transferência ele vai reaproveitar o código já implementado nos métodos saque e depósito. Porque a transferência nada mais é que o saque em uma conta, no caso a conta C1, e um depósito na conta C2. Então, se o saque na conta C1 for bem sucedido, nós fazemos o depósito na conta C2 e também retornamos verdadeiro. Caso contrário, retornamos falso. Temos aqui a nossa classe de interface com o usuário. São dois métodos bastante simples. Os dois métodos usando de option pane, um para exibir uma mensagem de texto e outra para receber um valor long, que é onde primeiramente nós vamos trabalhar. E temos a nossa classe main. Então aqui nós instanciamos as duas classes, a view e a nossa classe de transação. Criamos uma lista de contas, onde nós vamos armazenar N contas, dependendo do que o usuário entrar. Aqui nós pedimos, então, utilizando lá a nossa classe de view, a nossa classe usuário, quantas contas o usuário deseja criar e usamos um for para criar essas contas. Aqui, só a critério de teste, nós estamos gerando o saldo dessas contas com um valor aleatório entre 0 e 1000. Adicionamos, então, essas contas dentro da lista. E, por último, aqui, nós usamos a classe de transações, passando essa lista para buscar a conta de maior e menor saldo. Assim que esses métodos maior e menor saldo retornam a conta com o maior e menor saldo, respectivamente, nós exibimos qual o saldo delas. Então, do jeito que está implementado aqui, se nós executarmos esse código, o que vai acontecer é que ele vai gerar uma lista. E aí ele pergunta quantas contas devem ser criadas. Vamos criar 10 contas. Clicando em OK, então ele vai gerar as listas, gerar as contas, o saldo de cada uma e vai mostrar. A conta de maior saldo é do titular 4, que tem R$ 824, e a de menor saldo é do titular 9 com 217. Bom, feito isso, o nosso primeiro problema é o seguinte. Aqui nós estamos lendo um dado long.
E o que é feito nesse método recebe_long? Esse método ele utiliza o JOptionPane para receber uma string e usa o método parseLong para converter esse dado em long. Porém, se nós executarmos esse projeto novamente, do jeito que está implementado, e digitarmos, por exemplo, uma letra, essa conversão não vai poder ser feita. E aí o que acontece é que gera-se esse erro para o usuário. Bom, a nível de interface, o usuário não tem condições nenhuma de analisar esse erro. Então fica a critério de você, programador, criar algum mecanismo para que isso seja feito de maneira amigável para o seu usuário. Isso é feito utilizando o que nós chamamos de tratamento de exceção. Então, o primeiro tratamento de exceção que vai ser feito dentro desse projeto é criar um mecanismo para que, a partir do momento que o usuário entre com algum dado incorreto, o sistema informe isso para ele. Em Java, nós vamos utilizar o bloco try_catch. Então, se você digitar try no Eclipse e der um Ctrl espaço, você já consegue criar aqui o bloco try_catch. E aí o que vai ser feito é o seguinte: o bloco try_catch ele funciona da seguinte maneira. Toda e qualquer instrução que possa gerar algum erro desse tipo vai para dentro do bloco try. Então, como foi essa nossa linha do return que deu o problema, nós vamos colocar ela dentro do try. Correto? Dentro do catch, nós vamos colocar algum tipo de instrução para informar o usuário que ocorreu um erro. Por quê? Todas as vezes que você colocar dentro do seu bloco try alguma instrução e essa instrução gerar um erro, todo o processo do seu try é interrompido e executa-se tudo que está no catch. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos exibir uma mensagem usando o método logo acima e vamos até reaproveitar ele para criar aqui um outro método para exibir mensagens de erro. Então nós vamos criar um segundo método de exibição de mensagens, de exibe mensagem de erro. Nós podemos customizar um pouco mais esse message dialog utilizando um outro construtor. E com isso, nós podemos criar aqui, selecionar qual tipo de mensagem vai ser exibida. Que é esse daqui. Então aqui nós passamos a mensagem, que no caso é o nosso texto. O título dessa janela, que vai ser um erro. E o tipo de mensagem. E aí nós podemos utilizar as constantes da classe de JOptionPane. Essa instrução ela vai servir para exibir uma mensagem de erro. E aí, dentro do nosso catch, nós vamos então utilizar esse método exibe mensagem de erro. Vamos informar para o usuário que ocorreu um erro na leitura de um long. Lógico que esse texto também não fica tão amigável para o usuário, mas a critério de teste nós vamos deixar como está. O próximo erro que nós temos que corrigir é o seguinte: esse método aqui, ele obrigatoriamente tem que retornar um long, certo? E pode ser que por algum momento por algum motivo esse return não seja executado. Então nós temos que ter um segundo return aqui para que, caso ocorra um erro, ele retorne alguma coisa. E o que nós vamos retornar? Nada. Então, caso ocorra um erro, o que é retornado é nulo. Correto?
Bom, com esse erro corrigido, nós podemos voltar agora para a nossa main e reexecutar ela. Se nós digitarmos agora uma letra, por exemplo, o que acontece é a exibição de uma mensagem de erro. Notem que agora no console não aparece nada. Isso quer dizer que o nosso tratamento de exceção funcionou corretamente. E aí ocorre esse erro aqui, no caso um null pointer exception na nossa main. Por quê? O método recebelong retornou nulo. E aí dessa maneira, como retornou null, o nosso for não consegue funcionar. Correto? Dessa maneira, nós podemos agora implementar duas coisas. Nós podemos testar se o ncontas, o número de contas nosso, é nulo e não executar o restante do código, usando uma estrutura condicional simples. Então, se o número de contas for diferente de nulo, nós realizamos as outras operações. Correto? Dessa maneira, se nós novamente executarmos o nosso projeto, caso o seu usuário digite uma letra, ele exibe o erro e finaliza o nosso projeto. Agora, caso você queira que o seu usuário obrigatoriamente digite um número, o que nós podemos fazer é o seguinte: utilizar aqui uma estrutura de repetição, por exemplo, um while, e enquanto o nosso ncontas for igual a nulo, o que nós vamos fazer é obrigar a ele a refazer a entrada. Dessa maneira, o usuário só vai conseguir sair desse loop no momento em que ele digitar um número. Então, se nós rodarmos esse código do jeito que está agora, se você digita uma letra, ocorreu um erro na leitura de um long, e novamente ele vai pedir para você digitar. Novamente, se você digita uma letra, ele gera novamente o erro e pede para você digitar um número. No momento em que você digitar somente um número, ele então sai daquele while e termina o processamento dos dados. Ok? Muita gente fica em dúvida do porquê se utilizar o tratamento de exceção e não utilizar uma estrutura condicional somente. Existe uma diferença que define que a estrutura condicional ela serve para você prevenir a ocorrência de erros. Correto? Então, por exemplo, quando você vai fazer que seja um programinha lá para fazer a divisão de dois números, você sabe que pode dar algum problema se o usuário digitar um denominador igual a zero. E isso você consegue tratar dentro de um if-else, dentro de uma estrutura condicional. Diferente de quando você tem o tratamento de exceção. O tratamento de exceção serve para tentar se recuperar de algum erro a partir do momento que você sabe que o erro ocorreu. Então, o if-else, uma estrutura condicional, ela vai servir para com que você previna alguns tipos de erros. Porém, alguns erros eles são previstos, eles acontecem em tempo de execução. E aí, na verdade, você não consegue preveni-los e sim tratá-los. E para fazer esse tipo de tratamento, é necessário utilizar o tratamento de exceção. Por último, o que nós vamos fazer é o seguinte.
Imagine que você queira reutilizar, reaproveitar essa classe de transações em algum outro projeto. E da maneira com que ela está implementada aqui, ela poderia sim ser utilizada em outro projeto, porém, nós vamos fazer o seguinte: o método de saque e o método de transferência, eles vão se transformar em dois métodos void, ou seja, eles não vão retornar nada, porém nós vamos fazer com que eles lancem uma exceção, ou seja, vamos simular um erro caso o limite seja ultrapassado. Como nós vamos fazer isso? Primeira coisa, vamos trocar o retorno desses dois métodos para void. Ou seja, não vamos precisar mais desse return true e nem do return false. E o que vai ser feito? Nós vamos incluir aqui dentro do nosso método de saque, utilizando a palavra reservada throws, que o nosso método saque ele pode lançar uma exceção. Para que serve isso? Isso vai servir para que uma pessoa que reutilize o seu código saiba que esse método pode lançar uma exceção, ou seja, pode ocorrer algum erro no processamento daquele método e que esse erro tem que ser tratado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai devolver para o método ou para a classe que chamou esse método de saque um objeto de exceção caso um erro ocorra. E aonde que o erro vai ocorrer? Sempre que nós estourarmos o limite. Então, se o saldo menos o valor não ultrapassar o limite, nós fazemos o débito na conta. Agora, caso contrário, o que vai ser feito é utilizar a palavra-chave throw para lançar uma nova exception. Isso vai fazer com que o seu método retorne uma exceção para o método que o chamou. E aí notem que aqui no nosso método de transferência ocorre um erro também. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é que agora nós não vamos precisar mais desse if, já que nós estamos reaproveitando o código do método de saque. Ou seja, se a conta, na hora de fazer o saque, estourar o limite, o próprio método saque vai lançar uma exception. E aí vai ficar por conta de qual método tratar isso, o método que o chamou. Só que o método de transferência, ele pode estar também encapsulado dentro da mesma biblioteca, ele vai estar encapsulado dentro da mesma biblioteca. Então não tem como o método de transferência tratar. O que o método de transferência vai fazer? Ele também vai lançar. Então, ele também é um método que vai lançar uma exception. E a implementação fica dessa maneira. O que acontece agora é que, a partir do momento que se chamar esses métodos saque e transferência, o seu compilador obrigatoriamente vai gerar para você um erro caso você não trate a exceção desses métodos. Como? Voltando aqui na main, depois que eu já gerei essas contas, se eu tentar fazer uma transferência, então eu vou chamar aqui a nossa classe de transações, fazendo, por exemplo, uma transferência da conta que está na posição 0 da minha lista, para a conta que vai estar na posição 1. Como o valor de saldo que nós estamos gerando aqui está entre 0 e 1000, de maneira alguma eu consigo fazer uma transferência de 1.500. Correto? Note que na hora que você termina de escrever a chamada desse método, já aparece para você um erro de que a exceção que é lançada no método de transferência ainda não foi tratada. E aí você tem duas opções. Adicionar a declaração throws, que faz com que o seu método main lance uma exception, e aí fica por conta da JVM tratar esse erro, o que não é interessante.
Ou o que você pode fazer é utilizar o bloco try-catch para tratar esse erro, que é o que nós vamos fazer. Então, quando aparecer esse erro para você, você vai selecionar a opção Surround with try-catch. E aí o próprio método, o próprio Eclipse, fica responsável por gerar essa estrutura para você. Por padrão, o que é chamado dentro do nosso objeto E, que é da classe Exception, é o método printStackTrace. O método printStackTrace ele vai printar no nosso console exatamente aquele monte de erro que apareceu no início do vídeo, que também não é interessante para nós. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na nossa classe de transações, dentro da classe Exception, nós temos também a opção de passar para o construtor da classe dela uma mensagem. Então, nós vamos colocar aqui, ó, erro ao realizar saque. No caso aqui, saque ou transferência, né? Então, erro ao realizar saque e transferência. Correto? E aí nós vamos utilizar agora aqui na main o método getMessage da nossa classe Exception, passando para a nossa classe View. Então nós vamos chamar a classe usuário, utilizando aquele método exibe mensagem de erro. E qual que é a mensagem que nós vamos utilizar? A mensagem que a própria Exception gerou. Pronto. Então, vamos supor que nós estamos tentando fazer uma transferência de R$100 da conta da posição 0 para a conta da posição 1. Vamos ver se isso é possível. Então, vamos gerar aqui 10 contas. E aí aparece a nossa mensagem de erro. Ou seja, a conta 0 não tinha nem R$100 para transferir. Então, olha só, a conta do titular 9 tinha 988. E a conta do titular 0, que era exatamente de onde nós estávamos tentando tirar o dinheiro, tinha somente 32. Ou seja, de maneira alguma aquela transferência poderia ter sido permitida. Que é exatamente o que aconteceu. Então, agora, a critério de teste, nós vamos tentar transferir R$1. Imagino que agora vai dar certo. Então, vamos novamente criar 10 contas. E agora a transferência foi feita. Note que em nenhum momento gerou-se o erro. Um outro cenário que nós podemos considerar é tentar transferir um valor maior do que existe em qualquer outra conta. Por exemplo, 10.000. Nós sabemos que o valor máximo que pode ter em uma conta é 1.000. Então, se você tentar transferir 10.000, com certeza vai dar erro. Então, aí tá. Eu realizar o saque e transferência, porque nós tentamos transferir um valor muito mais alto. A conta que tem o maior saldo tem 999. Bom, então nós temos aqui a conta de maior saldo com 935 e a conta de menor saldo com R$7. Ok? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Infelizmente eu estou muito sem tempo para gravar, então esse vídeo vai ser postado do jeito que tá. Meu cachorro latiu no fundo, tem barulho aqui e eu não estou tendo tempo para editar, então eu peço desculpa por não estar saindo da maneira com que deveria. Mas pelo menos eu estou conseguindo produzir alguma coisa.
correto? Vou deixar um link também para vocês baixarem esse projeto, caso vocês queiram fazer alguns testes. E é isso. Fiquem atentos que na próxima semana eu vou terminar fazer a segunda parte dessa maratona de vídeos de Java. Vou falar um pouco sobre como você implementa uma exception, você criar sua própria exceção, principalmente quando a gente quer trabalhar com implementação de bibliotecas. Ok? Então até o próximo vídeo.